Você já parou para pensar que existem milhões de músicas disponíveis hoje? Mas, mesmo assim, você volta sempre naquela música que você já ouviu centenas de vezes? Aquela que você conhece cada palavra, cada nota, cada pausa. E mesmo assim não consegue parar de ouvir. Agora, imagine descobrir que esse hábito aparentemente simples pode revelar aspectos profundos da sua personalidade, das suas emoções e até da forma como o seu cérebro funciona. E tem mais. Segundo especialistas em psicologia, repetir músicas favoritas pode ter uma explicação muito mais poderosa do que simplesmente gostar de música. Na verdade, existe um motivo oculto que faz algumas pessoas ouvirem a mesma canção dezenas ou até centenas de vezes. Eu sou essa pessoa, tá? E quando você entender esse motivo, talvez nunca mais olhe para a sua playlist da mesma maneira. Mas atenção, ó, a descoberta mais importante aparece no meio deste vídeo e ajuda a explicar por que algumas músicas parecem ter um efeito quase mágico sobre nós. Então já deixe o seu comentário para mim aqui no vídeo. Qual música você poderia ouvir agora sem enjoar? Enquanto você responde, vamos entender por que esse comportamento é muito mais comum do que parece. Se você faz isso, saiba que não está sozinho. Em diferentes partes do mundo, milhões de pessoas possuem uma lista muito pequena de músicas que escutam, e eu estou dentro dessa lista, tá? E elas escutam repetidamente. Algumas passam semanas ouvindo a mesma canção, outras retornam às mesmas músicas durante anos. E o curioso é que isso acontece em todas as partes do mundo, em todas as idades, né? Jovens, adultos, idosos, pessoas de diferentes culturas. Mas por que isso acontece, né? Uma dúvida. A resposta começa em uma característica fundamental do cérebro humano. Nós gostamos de familiaridade. O desconhecido exige energia, exige adaptação, exige atenção. Já aquilo que conhecemos transmite uma sensação de segurança. E quando ouvimos uma música familiar, nosso cérebro sabe exatamente o que esperar. Não existem surpresas nisso, né? Não existem riscos. Existe apenas conforto. Mas essa é apenas a primeira camada da explicação do tema de hoje. Existe algo muito mais profundo acontecendo aí no seu cérebro quando você ouve essas músicas sempre repetidamente. Faça um teste mental agora comigo. Pense em uma música que marcou sua adolescência. Agora pense em uma música ligada a um relacionamento importante que você teve, ou uma viagem inesquecível, ou uma conquista da sua vida muito importante. Percebeu o que aconteceu? Em poucos segundos, as lembranças começam a surgir, os lugares aparecem na sua mente, as pessoas retornam à memória, as emoções parecem ganhar vida novamente. Isso não é uma coincidência. A música possui uma conexão extremamente forte com os sistemas cerebrais, responsáveis pela memória emocional. Por isso, uma simples melodia pode despertar sensações que estavam adormecidas há muitos anos aí dentro de você. Muitas vezes, gente, nem lembramos conscientemente de determinados momentos, mas basta uma música tocar para tudo voltar à sua memória. O cheiro do ambiente, as conversas que você teve com amigos, enfim, os sentimentos, os detalhes. É como se a música funcionasse como uma chave que abre os arquivos guardados dentro da sua mente. E talvez seja justamente por isso que algumas músicas se tornam tão especiais. Elas não representam apenas sons, representam pedaços da nossa história. Agora eu quero fazer uma pequena pergunta para vocês. Existe alguma música que imediatamente faz você lembrar de alguém? Conta nos comentários para mim, eu tenho certeza de que muitas pessoas vão se identificar com a sua resposta, né? Principalmente você que estiver aí na casa dos 60, tem muitas músicas ali dos anos da sua vanguarda, enfim, né? Que podem lembrar boas coisas para você. E dentro dessa resposta, né, a gente vai falar da próxima descoberta que explica exatamente por que isso acontece, essa identificação. Aqui está uma informação que poucas pessoas conhecem.
Quando você coloca uma música favorita para tocar novamente, nem sempre o cérebro está buscando a música. Muitas vezes ele está buscando a emoção associada a ela. Pense nisso. Talvez aquela música esteja ligada a um momento feliz, talvez lembre você de uma época simples que você viveu, talvez represente também uma sensação de esperança ou tranquilidade ou motivação. Neste caso, a música se torna apenas o caminho para acessar um estado emocional específico. E isso nos leva à descoberta mais importante deste vídeo. Então eu quero te pedir para prestar muita atenção nessa parte. Segundo psicólogos, muitas pessoas utilizam músicas favoritas como uma ferramenta de regulação emocional. O que isso significa? Significa que o cérebro aprende quais músicas produzem determinados efeitos emocionais. Quando estamos ansiosos, buscamos músicas que nos acalmam. Quando estamos tristes, buscamos músicas que nos confortam. E quando estamos sem energia, buscamos aquelas músicas que nos motivam, né? Principalmente academia, né? Quando sentimos saudade, por exemplo, buscamos músicas que estão ligadas a memórias, lembranças importantes. Sem perceber, transformamos certas músicas em verdadeiros remédios emocionais. Não remédios de médico, né? Mas ferramentas emocionais mesmo. O cérebro sabe exatamente qual a sensação aquela canção produz e por isso volta a elas repetidamente. Isso explica porque algumas pessoas conseguem ouvir a mesma música 20, 50 ou até 100 vezes, sem enjoar. Não se trata apenas de gostar da melodia, trata-se da sensação emocional que ela entrega. E talvez você esteja percebendo isso agora mesmo. Pense naquela sua canção favorita. Qual emoção ela desperta em você? Alegria? Calma? Esperança? Saudade? Motivação? Escreva nos comentários para mim que eu quero saber de vocês. Essa resposta pode dizer muito sobre você, mas ainda existe uma outra explicação fascinante e ela envolve a química do seu cérebro, tá bom? Gente, existe uma substância produzida pelo cérebro chamada dopamina. Ela está relacionada ao prazer e à recompensa. Quando ouvimos uma música que adoramos, diversas regiões cerebrais são ativadas. O cérebro interpreta aquela experiência como algo positivo, algo prazeroso, algo que vale a pena repetir. Então ele cria uma associação. Quanto mais prazer determinada música gera, mais a tendência de querermos ouvi-la, né, novamente. É quase como assistir várias vezes ao mesmo filme favorito. Ou revisitar algum lugar que você ama, por exemplo. A experiência continua agradável porque o seu cérebro já sabe o que vai receber e gosta disso. Por esse motivo, algumas músicas parecem nunca envelhecer. Elas continuam produzindo sensações positivas mesmo após anos passados. Mas existe um detalhe também muito interessante. Isso significa que as pessoas que repetem músicas são menos abertas a novidades. Na verdade, muitas delas apenas encontraram músicas que funcionam perfeitamente para determinadas emoções. Eu sou essa pessoa. Desde a minha adolescência eu escuto praticamente as mesmas músicas. Agora chegamos numa reflexão interessante. Talvez sua playlist favorita seja muito mais do que uma simples coleção de músicas, né? Ela pode funcionar como um mapa emocional. Algumas músicas revelam momentos felizes, outras desafios superados, algumas representam também sonhos que você realizou ou pretende realizar, outras representam pessoas muito importantes para você. Cada repetição conta uma história. Cada música favorita carrega um significado. E talvez seja por isso que certas canções permanecem conosco durante décadas. Elas deixam de ser apenas músicas, passam a fazer parte da nossa identidade. Passam a fazer parte de quem nós somos. E quanto mais entendemos isso, mais compreenderemos a nós mesmos, né? Isso é muito interessante, olha só.
Depois de descobrir tudo isso, qual música representa a sua vida neste momento? Aquela que você não consegue parar de ouvir. Aquela que descreve exatamente o que você está sentindo hoje. Escreva aqui nos comentários para mim também, eu quero saber, vou ler várias respostas, porque cada música carrega uma história e eu tô ansiosa para saber qual que é a sua. E se você gosta de conteúdo sobre comportamento humano, curiosidades da mente, memória, emoções e descobertas surpreendentes da psicologia, quero que você continue acompanhando os próximos vídeos. Existem muitos hábitos do dia a dia que parecem simples, mas eles escondem explicações fascinantes sobre o funcionamento do seu cérebro, do nosso cérebro humano, né? E alguns deles provavelmente vão surpreender você ainda mais do que esse. Então um beijo e até o próximo vídeo.